Opa, então vamos Sim. começar. Então, galera, como eu já tinha adiantado, só reforçando, estatística descritiva. Eu vou fazer uma review da estatística da parte 1 dessa aula. Hoje, terça-feira que vem, provavelmente uma parte 2. Então vamos lá. Bom, primeiramente, vamos tentar definir o que é estatística descritiva. Estatística descritiva, ela nada mais é do que um ramo mesmo da estatística que aplica várias técnicas para descrever e sumarizar, né? E resumir o conjunto de dados que você está trabalhando. Gabriel, só uma pergunta. Você colocou para gravar? Porque já teve uma pessoa que esqueceu. Tá gravando? Tá gravando? Ah, perfeito, obrigado. Tá. Bom, voltando aqui. Só. Tudo certo. Tá. Bom, voltando então. Bom, estatística descritiva nada mais é do que um ramo da estatística que aplica várias técnicas para descrever e a gente sumariza, né? Resume aquele conjunto de dados. Em geral, ela pode utilizar meios assim de estatísticas quantitativas, qualitativas e visual. Visual no sentido de gráficos mesmo, né? E a gente consegue fazer um resumo do que a gente está analisando em relação aos nossos dados, que pode ser algo suficiente por si mesmo, ou pode ser o começo para uma análise mais extensa. Talvez seja o objetivo aqui nosso, né? Mas assim, qual que é a ideia de descritiva? A ideia de descritivo é a gente entender o que aconteceu, quanto aconteceu e onde aconteceu. Existem outras abordagens na área estatística, como a estatística diagnóstico, que busca responder o porquê aquilo aconteceu. Inclusive, a estatística descritiva é um começo para a gente buscar essa resposta. Estatística preditiva, que pode nos mostrar o que pode vir a acontecer em relação àqueles dados. E a prescritiva, que nada mais é do que uma relação. O que eu posso fazer em relação a isso? Tá passando o slide normal? Sim, sim. Tá. Então vamos, antes de entender um pouco o que é a minha análise explanatória e análise exploratória, que é algo muito comum e que utiliza a estatística descritiva. A análise exploratória já é uma coisa que quem trabalha com os dados já está acostumado já. Nessa fase a gente pega aquele conjunto dos dados e começa a se familiarizar com ele. Então a gente começa a entender as features do nosso dataset, a gente começa a explorar as variáveis, a gente começa a criar gráficos e visualizações para entender o que está acontecendo, a gente começa a aplicar correlações, análise de tendências, começa a observar se existe alguma anomalia, algum dado fora da curva, né, algum outlier. E a estatística explanatória nada mais é do que abranger tudo que a gente reuniu na exploratória no intuito de mostrar a mensagem final para o meu público-alvo. Se eu tenho dados da minha empresa que eu quero explorar, eu vou explorar muito bem, mas quando eu for mostrar para o meu chefe o resultado, eu vou escolher exatamente o que ele está interessado, exatamente o que eu quero que ele responda. Aliás, exatamente o que ele me perguntou para eu responder para ele. Bom, aqui a gente tem uma questão da estatística, ela pode ser univariada ou bivariada, tá? Em relação às estatísticas univariadas, a gente pode utilizar qualquer tipo de estatística descritiva, como estatísticas, por exemplo, como a média, a moda, a mediana, né? Muitos gráficos, por exemplo, que trabalham com uma variável só, como o histograma, e a bivariada já abrange para outros tipos de gráficos, outros tipos de tabela. Nós temos tabelas simples de frequência em estatísticas univariadas, como tabelas de dupla entrada, em estatísticas bivariadas. A gente também pode dividir os nossos dados em relação a categorias, as nossas variáveis, não é mesmo? Então nós temos esse impasse entre os meus dados qualitativos e quantitativos. Em relação às variáveis quantitativas, elas podem ser discretas ou contínuas, né? Então, assim, em geral, a variável discreta, ela pode ser assim, o resultado de um processo de contagem, representação de números, né? Ou número de filho, números de dias com chuva, números de dias sem chuva, números de acesso a uma plataforma. Enquanto as contínuas
ela é o resultado assim, de um processo de medição mesmo. Eu estou medindo a altura, o peso, o salário, a vazão de um rio, assim, etc. Né? Então, por exemplo, em relação às variáveis quantitativas, a gente pode usar tabelas de frequência acumulada, tabela de frequência relativa, a gente pode utilizar histograma, box plot, né, que é o gráfico de caixa, gráfico de dispersão, análise de séries temporal. E nós temos também as qualitativas, que também são divididas em duas ordens, que são as qualitativas ordinais e qualitativas nominais. As qualitativas ordinais, elas se expressam em relação assim, a um posicionamento ou uma ordem. Então, por exemplo, escolaridade, o estágio da doença, classe social. E a nominal, ela não tem essa expressão de ordem. Então, ela pode ser sexo, profissão, religião, cor. Então, só voltando aqui. Para alguns gráficos ou tabelas que a gente pode utilizar nas qualitativas, a gente pode colocar barras verticais, barras horizontais, que também podem ser aplicados nas quantitativas também. E, por exemplo, gráficos de pizza, né? Gráficos de rosca, que nada mais é que o gráfico de pizza apenas com as bordas, mas não recomendo o gráfico de pizza, mas fica a critério de quem está fazendo. Ô, Gabriel, uma pergunta. Quais são os casos que a gente utiliza o gráfico de pizza? Porque eu já escutei de várias pessoas, né, falando que gráfico de pizza é horrível, etc, etc, né? Quais são Então, os casos? em geral, a gente usa com contagem ou quando a gente quer mostrar naquela categoria a diferença das divisões. Por que eu pessoalmente não gosto do gráfico de pizza? Ele é confuso a partir de 2 a 3 divisões no gráfico. Então você tem aquele círculo, ele não mostra uma proporção legal, assim, pela angulação, ela pode te confundir. Então, se você não tiver uma label, né, se você não tiver um rótulo falando aquela porcentagem, por exemplo, vendas vendas de pneu. Aí você quer fazer uma comparação da proporção do setor A, B e C. Você vai ter uma angulação ali de 3 setores que, se não divergir muito aquela porcentagem, se eles forem meio próximos, por exemplo, 25%, 35%, ele vai te confundir visualmente, entendeu? Então, a partir de 3, 4 separações ali que você tiver no seu gráfico, ele já fica confuso, ele tem uma dificuldade de passar a mensagem. Então, tratando desse tipo, você tem, por exemplo, o próprio gráfico de barras te mostra isso de uma forma mais clara, você vê uma barra maior que a outra, né? É mais nesse quesito, assim. Ele hoje em dia é meio demonizado, até por esse aspecto, mas a empresa adora ele, quem trabalha com KPI, né, quem trabalha com indicadores, adora as variantes dele, que é o gráfico de rosca, aquele gráfico que é que é como se fosse um aceleradorzinho assim também. Então é mais ou menos isso, mais ou menos nessa ideia. Não sei se ficou claro ou ajudou. Não, sim, sim, obrigado. Bom, começando as medidas descritivas, nós temos uma primeira categoria que são as medidas de tendência central. E as minhas principais medidas de tendência central são a média, talvez a medida descritiva mais utilizada, né, no nosso dia a dia, a mediana e a moda, que talvez seja a menos utilizada, mas ela tem ali sua importância em alguns aspectos ali específicos. Em relação à média, a mais comum é a média aritmética, onde nada mais é do que a divisão da soma das observações pelo número das observações. Então, assim, até inclusive a ideia da aula de hoje não é ensinar vocês a fazer uma média, uma mediana, uma moda, mas entender o conceito. Porque eu tenho certeza que na hora de fazer uma estatística descritiva dos seus dados, vocês vão colocar uma funçãozinha de uma linha e ela vai devolver para você essa estatística. Então, o intuito não é isso. O intuito é vocês entenderem o conceito e saber quando aplicar. Falar um pouquinho melhor da média, não existe só a média aritmética, existe mais uma infinidade diferente de média. A média aritmética, existe a média móvel, não é mesmo? Que acho que ela está bem em evidência, principalmente quando se mostra os casos lá, de acordo com os meses. Média geométrica, média harmônica, média ponderada com peso, média truncada, interquartílica, tripla, média unisorizada e vários outros tipos. Mas a ideia é você saber que, em geral, por mais que ela coloque peso, por mais que ela trunque os valores, por mais que ela delimite valores,
A ideia básica dela é a soma das observações dividido pelo número delas mesmas. Delas mesmas no caso das observações. Mediana. A ideia da mediana é muito prática. A mediana nada mais é do que a estatística que vai dividir os dados no meio. A partir do momento que você tem a mediana nas mãos, você pode ter certeza que 50% dos dados serão maiores que a mediana e as outras 50% serão menores. Então aqui é um caso específico só para ilustrar de quando você tem uma mediana par e uma mediana ímpar. Quando a mediana é ímpar, ela vai se alocar exatamente naquela posição daquele dado, que vai dividir os dados no meio, e quando ela for par, ela vai ser uma média entre os dois valores mais próximos dela. A moda. Então assim, quando a gente pensa em moda, o que a gente fala? A palavra moda em si é o que está na moda, é o que está em evidência. E na área da estatística, a estatística moda é basicamente a mesma coisa. Moda nada mais é do que o valor que mais se repete no seu conjunto de dados. Existem alguns casos específicos de moda. Espera que eu não coloquei aqui, mas só para ilustrar. Existem alguns casos específicos de moda, como por exemplo, se no meu conjunto de dados, todos os dados, ou uma boa parte dos dados, tem a mesma frequência, eu digo que aquele conjunto de dados é amodal. Eu não consigo indicar uma moda. No caso de eu ter, por exemplo, duas modas, ou seja, dois dados específicos que têm a mesma frequência, ele é bimodal. Se tiver 3 dados, ele é trimodal. E assim por diante. Agora uma ilustração para a gente entender um pouco melhor o panorama da média com a mediana. Em geral, a mediana, até pelo comportamento dela de divisão dos dados, ela não sofre o efeito de valores discrepantes, né, os outliers, né, um valor muito grande, muito baixo ou muito pequeno. Já a média, ela é influenciada por esses valores. Então, quando você tem um valor muito grande, seja muito baixo ou muito pequeno, esse valor tende a puxar a média para mais próximo dele, né? Então, em geral, quando a gente não trata bem os dados, ou é um caso específico que a gente lida com esses valores extremos, a gente prefere trabalhar com a mediana e não com a média, né? Ou seja, a minha estatística de tendência central, ela fica mais forte para a mediana do que para a média em si. Agora eu queria só fazer uma ilustraçãozinha para mostrar o que eu falei para vocês. Então deixa eu ir para o Google Colab. Vocês estão vendo aqui a minha página no Colab? Sim, dá para ver. Então, o intuito ainda não é mandar para vocês, depois eu mando esse arquivo. É só para dar uma ilustrada no que eu quero dizer em relação ao comportamento da média e mediana quando ela é afetada por um valor extremo. Eu tenho aqui um conjunto de dados, né? Só uma observação. Esse Colab, ele não é um ambiente Python, tá? Ele é um ambiente R. Não sei para quem não sabia, se foi falado nas aulas anteriores. O Google Colab, ele não é limitado apenas a um ambiente Python. Você pode ter um ambiente R nele também. Em alguns aspectos, principalmente nesse que eu vou mostrar agora, a sintaxe da linguagem R é muito parecida com a do Python. Ela vai diferir em outros aspectos, mas ela realmente lembra muito bem. Bom, nesse meu primeiro quadro aqui, eu estou definindo esse vetor chamando ele de lista. Aqui eu tenho basicamente 25 valores. Então eu vou ter 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 4, 6, 3, 7, 2, 8, 1, 9. É um valor bonito, né? É um valor muito específico. É meio que intuitivo a gente vai imaginar qual vai ser o resultado dele. Aqui eu estou printando média e ele vai me soltar a média desse vetor e vai me soltar a mediana desse vetor. Então eu vou rodar esse primeiro quadro. Bom, a minha média para essa lista é 5 e a mediana é 5. Os dados são bem simétricos, né? Não teria assim muito problema em ver isso. Vamos supor que essa mesma lista tenha sofrido um pequeno erro de digitação. E aquele meu último 9, deixa eu descer aqui. Aqui, ó, esse meu último 9 aqui tem um 1 na frente. Então ele não é mais 9, ele é 19. Vamos ver qual é o efeito dos meus parâmetros para a média e mediana dessa lista, desses 25 valores. Bom, eu rodei aqui, ó, a média já alterou um pouco. A média foi para 5.4. A minha mediana continuou o valor 5. Vamos supor agora que o erro de digitação foi um pouco diferente.
aqui nesse quadro aqui, ó. Ao invés de eu colocar 1 na frente do 9, eu coloquei um 0 atrás. Pô, de 19 foi para 90. Só que eu ainda tenho meus 25 valores, o resto da lista é basicamente igual. Vamos dar uma olhada aqui nas minhas estatísticas. Ó, a minha média já subiu. Minha média foi para 8,24 e a minha mediana foi para 5. Já é uma mudança, né? Já é uma alteração, uma diferença entre elas assim significante. Agora vamos supor que o cara que estava digitando isso aqui realmente bateu a cabeça, estava muito doido. Então aqui eu coloquei 1 na frente e o 0 atrás. Então eu tenho 190. É um erro de digitação escasso, assim. Não teria como esse valor estar junto com esses dados. A minha média já foi para 12,24 e a minha mediana 5. A mensagem aqui nada mais é do que vocês observarem como ela é afetada por valores discrepantes. Eu acho que fica bem intuitivo ver dessa maneira. Então a mediana, uma das principais funções dela é para remover esses outliers, para não ser tão afetado pelos outliers. Isso, é uma característica dela, não a função em si. A função é não, uma das... Ah, tá. Então é uma das características, entendi. Isso. Beleza. E vocês observarem também como a média é influenciada, como ela vai se aproximando desses valores discrepantes, entendeu? Bom, vamos voltar um pouco para o slide lá. Aqui. Tudo certo? Voltou para o slide aí? Sim, sim. Opa. Agora vamos falar de outras medidas, ok? Elas são as medidas de dispersão. Bom, vamos então aqui explicar. Bom, em geral, uma boa medida de dispersão, ela deve considerar todos os valores do meu conjunto de dados e resumir o grau de dispersão desses valores em torno de algum valor escolhido, de algum valor típico. Em geral, esse valor típico escolhido é um valor de medida central, né? Então, por exemplo, se a gente considerar a média como a medida de tendência central, que a gente escolhemos a média, a gente pode pensar em medir essa dispersão de cada valor do conjunto de dados em relação a ela de uma forma muito direta. A gente nada mais é do que vai achar o desvio entre os dois. O que é achar o desvio entre os dois? É fazer aquele meu dado específico, meu dado N1, meu dado N2, menos a minha média, que é a minha medida de tendência central. Então, quais os valores dentro dos meus dados que a gente pode trabalhar nesse mundo de medidas de dispersão? A variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Vocês vão ver muito isso nesse mundo aí de análise de modelos, né? A distância interquartílica, que é muito importante você entender esse conceito, principalmente para quando você observa um box plot, que é o gráfico de caixa, e a amplitude, que talvez seja a mais intuitiva, né? Nada mais é do que já adiantando a distância entre o meu valor máximo e o meu valor mínimo. Voltando para aquela explicação, né, de como medir a minha dispersão. Com a ideia de medir a dispersão entre a unidade menos a minha média, saiu esse bicho feio que vocês estão vendo aqui, ó, chamado variância. Parece meio estranha essa foto, essa fórmula, principalmente para quem talvez não esteja muito familiarizado com uma notação mais matemática. Mas esse uzinho com a perna fechada é o mi. Ele simboliza a minha média. Esse xi, ele simboliza a unidade do meu dado. x1, x2, x3, x4, x5. Esse exão grandão nada mais é que um somatório e um símbolo de que ele vai somar todos esses dados, dividido por n, o meu enão, demonstrando a quantidade de dados que eu tenho, e esse ozinho com uma perninha aqui em cima elevado ao quadrado, nada mais é do que a letra grega sigma, que representa a minha variância, meu sigma ao quadrado. Eu tenho aqui uma demonstração de duas formas diferentes. À esquerda, eu tenho uma aplicação para a variância populacional, quando eu sei que aquele conjunto de dados representa todos os dados que eu estou trabalhando, e à direita, eu aplico a variância para os meus dados amostrais,
quando eu quero ter uma estimativa da população, mas eu sei que aqueles dados não representam toda a minha população, ok? Existe uma pequena alteração na fórmula, que é a divisão do N, sendo o meu número de unidades no meu conjunto de dados, e amostralmente N-1. Isso é um conceito que para eu chegar nele precisaria de mais umas 4, 5 aulas aqui seguidas. Então acreditem em mim que essa fórmula está certa, mas a ideia aqui realmente não é explicar ela, é entender o conceito de variância. Vamos tentar voltar um pouco naquela ideia do desvio. Então, se o meu desvio é pegar essa unidadezinha aqui do meu dado, x1, e fazer menos a minha média, a gente pode chamar isso aqui de desvio típico, né? Porém, quando eu somar todos os meus desvios para o cálculo desse desvio médio, do meu primeiro dado ao meu último dado menos a média, essa soma vai dar zero. Eu não trouxe aqui uma demonstração, porque talvez demoraria muito e eu quero privilegiar outras partes. Mas acredita em mim, dá zero. Então, qual que é o artifício que ele acha? Como o sinal para essa estatística não é muito importante, ou seja, ele não está preocupado com a direção dos dados, mas ele está preocupado com quão dispersos eles estão, eu elevo ao quadrado. Então essa somatória para cada unidade é elevada ao quadrado e aí sim dividido pelo número. Isso aqui vai me dar uma estatística que é conhecida como a quase média dos desvios ao quadrado. Essa quase média dos desvios ao quadrado é conhecida como variância. A variância, em geral, em todos os casos que a gente vai achar, ela é utilizada muito como uma comparação, ou seja, ela é utilizada de forma comparativa. Por quê? Porque a partir do momento que eu elevo ao quadrado para me esquivar desse artifício em que eu teria zerado esses meus desvios, eu altero a minha unidade de medida. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou trabalhando um número de filhos, a partir do momento que eu elevo isso ao quadrado, eu teria que levar em consideração que aqueles são meus filhos, o número de filhos ao quadrado. Okay? Só que tem uma solução para isso. Gabriel, Oi. falaram no grupo que eles estão tentando entrar na aula, só falta permissão, tá bom? Opa, deixa eu só aqui. Boa. Bom, retornando. Bom, então, o que foi a saída dessa elevação ao quadrado para que minha unidade de medida, na hora que eu aplico essa métrica para ver o quão está disperso esses meus dados, é com que esse número todo eu aplique a raiz quadrada. Ele vai reverter matematicamente esse meu quadrado voltando à minha unidade de medida original. E nada mais é que o meu desvio padrão. Ou seja, para eliminar esse problema das unidades, a gente extrai a raiz quadrada da variância e aí sim nós vamos ter essa nossa medida de variabilidade, que é o nosso desvio padrão. Ele nada mais ele representa, aliás, o desvio típico dos dados em relação à média. Então ele vai me simbolizar isso. Nossa, os dados eles estão tendo um desvio muito grande em relação à minha medida central. Isso pode indicar que eles estão bem espalhados. Isso pode indicar que tem valores discrepantes, entendeu? Em geral, o desvio padrão ele vai estar no conjunto dos reais positivos. Então o desvio padrão em si não vai ser um número negativo. Caso vocês encontrem um desvio padrão negativo, alguma coisa tem de errado, né? Então, assim, resumidamente falando, desvio padrão ele vai nos permitir distinguir numericamente conjuntos de dados do mesmo tamanho, que tem a mesma média, mas que visivelmente a dispersão deles vai ser completamente diferente. Coeficiente de variação. O coeficiente de variação ele nada mais é do que a razão entre o desvio padrão e a média. Para quem chegou agora, esse meu Szinho, esse meu Ozinho aqui com o rabinho puxado de cima, é o meu sigma dividido pelo meu mi, que é a minha média. Qual que é o objetivo do coeficiente de variação? Ele, primeiramente, ele busca comparar amostras sobre a dispersabilidade delas, o quão dispersas essas amostras estão.
Ela é uma medida adimensional. Ele não tem uma dimensão, ou seja, você consegue aplicar o coeficiente de variação para diferentes amostras que não dependem da mesma unidade de medida. No exemplo que eu dei lá da quantidade dos filhos, de filhos ao quadrado, é independente, né, esse caso. Então, normalmente, esse coeficiente de variação vai ser expressado em porcentagem. Mas, assim, pela dinâmica dele, por ser aquele desvio padrão dividido pela média, dificilmente a gente vai ter um valor maior que 100%, por exemplo, porque indicaria visivelmente que o nosso desvio padrão é maior do que a nossa média. O que já mostraria que aqueles dados estão bem alterados, né? Tem uma dispersão muito grande. Ele é um coeficiente que vai trabalhar como porcentagem. A literatura em geral, traz que se esse valor entre o seu desvio padrão dividido pela sua média vier ali entre 25% e 30% ou abaixo, é um indicativo de que os seus dados são homogêneos. O que significa seus dados serem homogêneos? Que eles não são dispersos, eles não têm uma diferença muito grande entre eles, eles são mais lineares, né? Assim, um exemplo talvez mais prático, assim, vamos supor, a hora-aula dos professores na FATEC. Vamos supor que a média da hora-aula dos professores na FATEC seja R$10.000. Bom, se a média é R$10.000, eu vou fazer lá, bom, o professor tal recebe 10 mil, o professor tal recebe 9.995. Eu descubro que a minha média é R$10.000 e o meu desvio padrão é R$10. Ou seja, eu vou dando uma olhada, eu vou ver, nossa, o meu desvio em torno da média é só R$10. Quase todos os professores recebem ali pareado. Pô, bacana. Agora vamos mudar de aspecto. Vamos supor que a minha média fosse R$100, a média da hora-aula. E vamos supor que o meu desvio continuasse sendo os R$10. Olha a diferença de projeção. Para o primeiro caso, o meu desvio padrão corresponderia a 0,1% da média. A alternância é uma diferença entre os dados muito pequena. Agora, para o segundo caso, com minha média a 100 e meu desvio a 10 unidades, ele passa a corresponder a 10% da média. É considerável esse desvio, é considerado essa diferença, né? O quão esses dados estão dispersos. Seguindo aqui nas unidades, a gente tem uma unidade que é mais utilizada graficamente do que na prática, que é a distância interquartílica, né? Ou amplitude interquartílica. Aí ela é calculada com uma forma onde ela é o Q3 menos Q1. Esse Q3 representa o meu terceiro quartil e o Q1 é o primeiro quartil. Quartis eu vou falar logo no tópico seguinte, nas medidas separatrizes. Mas só para vocês entenderem, a importância de entender esse conceito de distância interquartílica é para você saber fazer uma boa interpretação do gráfico de caixa, o box plot. A caixa do gráfico, ela vai se basear nesse intervalo de 50% dos dados concentrados. Então você vai ter ali uma retazinha simbolizando a mediana e você vai ter dos extremos inferiores a superiores da caixa 50% dos dados concentrados, sendo do primeiro do quartil ao terceiro quartil. Então, uma regra básica, né? Quanto maior o valor encontrado por distância interquartílica, mais dispersos vão estar esses seus dados. Isso é algo que, se você já tem uma certa prática, você bate o olho e já consegue observar graficamente, ou pelas estatísticas descritivas. Amplitude talvez seja a estatística mais intuitiva, né? Nada mais é do que a distância entre o número máximo e o número mínimo dos seus dados. A relação, só para finalizar, a nossa relação variância e desvio padrão. Variância é o quadrado do meu desvio padrão e ela serve de comparação com outros dados, outros conjuntos de dados. Por quê? Porque ela muda a minha unidade de medida inicial. Desvio padrão é a raiz quadrada da minha variância, ele vai ser o meu coeficiente, ele vai medir o meu coeficiente de correlação em relação à minha medida central, né? E é com ele que eu vou observar o quão dispersos estão os dados. Vamos lá, próximo. Existe mais um conjunto de medidas estatísticas, são medidas separatrizes. Essa é, acho que ela se subdivide em percentis, decis, quartis e vários outros. A ideia dela nada mais é do que dividir os dados
de acordo com a métrica que você quiser. Em geral, os quartis e percentis são mais utilizados. Os percentis nada mais é do que uma forma de você dividir os dados em 100 partes iguais, ou seja, o percentil 1 simbolizaria os primeiros 1% do seu conjunto de dados. O percentil 25 simboliza os primeiros 25% dos conjuntos de dados. Os quartis dividem os dados em 4 partes. Então, o seu quartil 1 seria igual, por exemplo, ao seu percentil 1. Aqui nós temos essa imagem para mostrar uma curiosidade. A mediana ela é considerada tanto uma medida de separatriz quanto uma medida de tendência central. Porque, por mais que ela separe os seus dados, como é a interpretação dela nas medidas centrais, ela também tem esse papel de separatriz. Então ela corresponde ao meu quartil 2, que simboliza os primeiros 50% dos dados, quanto o meu percentil 50, que simboliza os primeiros 50% dos dados. Você tem outras métricas para medidas separatrizes. Você poderia dividir elas os seus dados em 10, que são os decis. O decil 1 são os primeiros 10% dos dados, o decil 6, os primeiros 60% dos dados, e por aí vai. Ô, Gabriel, uma pergunta. Desculpa, qual que é a aplicação, uma aplicação prática dessas medidas separatrizes? Você poderia citar alguns exemplos? Claro, a base das medidas separatrizes, elas são utilizadas, por exemplo, no gráfico do boxplot. Você entender a dispersão dos seus dados é você entender o comportamento deles. Na teoria estatística e probabilística, muitas ações que você pode fazer para investigar os seus dados naquela área de inferência, na área de modelos, é baseada na distribuição deles. Então, se você entende, por exemplo, que por exemplo, o exemplo que eu dei do quartil 1 ao quartil 2, distância interquartílica, que elas estão bem concentradas no meio, você consegue se basear qual a distribuição, como estão seus dados, como estão distribuídos, entendeu? Eu quero tirar uma amostra dos meus dados, eu quero 50% no meio. Eu posso me basear para o meu percentil 25 ou o meu quartil 1 até o meu percentil 75 ou o meu quartil 3. Medidas separatrizes servem para você mapear os seus dados, saber a posição e o quão eles estão dispersos. Não sei se ficou claro, Sérgio. Sim, eu perguntei isso daí porque eu tava fazendo um curso, né, aí teve uma hora que eu tinha um número de dados, eu tinha aproximadamente, sei lá, 25 mil números de dados, e ele falou para separar, tipo, 15% para treinar, né, e os outros, né, 85% para poder aplicar o que eu treinei. Isso entra nessas medidas separatrizes ou não? Em geral, você vai tirar sua amostra de teste aleatoriamente. Mas poderia sim. Falar, se eu tenho 25 mil dados, o seu, será, percentil 15, se eles estiverem já aleatorizados, você pode tomar isso. Tanto no Python quanto no R, um simples comando você consegue dividir o seu conjunto de dados por percentis, por quartis, que seja. Visualmente, você vai conseguir ver ele de forma de gráfico, talvez mais fácil, assim, entendeu? Mas pode ser utilizado sim. Beleza, muito obrigado. Opa! Bom, vamos seguir agora. Só para fechar as medidas descritivas, dar uma pincelada na ideia de assimetria e curtose, né? Bom, basicamente, qual é a ideia de assimetria? É medir o grau de assimetria da minha curva de dados. Ela pode te passar tanto uma ideia de posicionamento das medidas centrais, medidas de tendência central, né? Quanto o quão dispersos estão esses dados, ou quão distribuídos estão esses dados, né? Então, assim, quando a simetria ela é próxima de zero, você tem uma tendência a ter a sua média, moda e mediana com valores iguais, ou valores muito próximos, né? Esse tipo de comportamento nos remete à distribuição de probabilidade, talvez seja a mais comum achada, que é a distribuição normal. Muitos testes que a gente tem hoje, tanto na área de data science, tanto de machine learning, eles são baseados em pressupostos que os dados seguem essa distribuição. Então, no caso ali, se a gente tem uma simetria positiva, o valor vai ser maior que zero,
e a gente começa a entender que a distribuição vai ter uma cauda jogada toda para a direita. E a gente vai ter esse comportamento. Em geral, a moda vai ter um valor menor do que a mediana, e a mediana, em geral, vai ter um valor menor do que a média. Se nós tivermos um valor menor do que zero, a gente entende que a nossa cauda está jogada para a esquerda. Em geral, nós teremos uma média menor do que a mediana, menor do que a moda. Nós também temos o coeficiente de kurtose. O kurtose nada mais é do que medir o achatamento da curva. O quão ela está espalhada e o quanto o pico ali influencia nela, entendeu? Em geral, se o valor encontrado é igual a zero, ela vai ter uma denominação de distribuição mesocúrtica. Esse mesocúrtico aqui, né? O gráfico está em Uma inglês. pergunta, Gabriel, outra pergunta, desculpa. Nessa que mostra achatamento, eu descobri isso com aquele medida de dispersão que você mostrou aquela forma, não foi? Não é isso que eu descubro, essa simetria de... Volta mais um pouco. Separatriz ou dispersão? Deixa eu ver, ó, é um dos dois. É que eu não lembro agora em qual slide estava direitinho. Bom, não, tá para trás. Não sei se sem mostrar eu consigo responder a sua pergunta. A ideia de assimetria se dá como um todo na distribuição dos seus dados. A ideia do como gráficos estão dispersos não necessariamente te mostra o comportamento dele, entendeu? Você pode ter uma distribuição simétrica com caudas longas e simetricamente dispersos, entendeu? Quando você faz um desvio padrão, quando você aplica ali uma variância para comparação de métricas, você vai entender o quão dispersos eles estão. Isso, mas variância. não necessariamente como. É variância. A estatística de assimetria te mostra como eles vão estar dispersos, entendeu? Aqui, estatisticamente falando, você consegue, por um coeficiente, observar esse comportamento dos seus dados, observar como vai estar distribuído as suas medidas de tendência central e para onde vai estar, por exemplo, a curva. Por exemplo, o exemplo aqui da figura 3, de assimetria negativa, provavelmente você vai ter um outlier muito forte trazendo sua média para o lado esquerdo ali, entendeu, né? Um valor muito exorbitante ali na cauda da curva virado para a esquerda. Você saberia dar um exemplo de assimetria negativa? Agora, assimetria negativa... por exemplo, em geral, dados de vendas. Eu posso dar um exemplo de dados de vendas. Eu fiz no meu projeto integrador um trabalho com dados de vendas e você tinha assim, num carrinho de compras, você tinha pessoas pegando itens no mercado e dificilmente uma pessoa pegaria muitos itens daquele mesmo. Você vai lá, pega 2 maços de macarrão, um saco de 5 kg de arroz, entendeu? Mas você pode ter compras dispersas, né? No caso, por exemplo, uma simetria positiva, onde a pessoa compra uma grande quantidade de macarrão. Talvez ela tenha um restaurante, um comércio. Então você pode ter, quando eu for observar as pessoas que compraram quantidade de macarrão, muitas pessoas comprando uma pequena quantidade, 2, 3, 4 maços de macarrão, e poucos números com 20, 30, mas que vão puxar esses seus dados, entendeu? No caso, por exemplo, da simetria positiva, você teria poucos dados que puxariam essa sua distribuição, puxariam os seus valores. Ficou claro? Sim. Dá para entender. Ok. Tá bom, eu estava explicando a parte de kurtose, né? Bom, basicamente a kurtose, ela mede esse grau de achatamento da minha curva. Se o valor encontrado for zero ou mais próximo de zero, essa curva vai ser considerada mesocúrtica. Se esse valor for maior que zero, ela vai ser considerada leptocúrtica, ou seja, ela vai estar mais próxima do centro, com um pico maior. E se ela for menor que zero, ela vai estar mais achatada, que ela vai ser considerada platicúrtica. Platicúrtica, né? Seria a tradução aí que eles fizeram em inglês. Bom, aqui eu trago um conjunto de dados como exemplo, só para ilustrar algumas coisas que eu fiz e colocar vocês a par de algumas situações que a gente pode encontrar. Ele nada mais é do que 4 conjuntos de dados com 2 colunas cada. Então eu vou ter a minha primeira coluna x e y, minha segunda coluna x e y, terceira e quarta.
Esses dados podem ser qualquer coisa. Esses dados poderiam ser dados para utilizar uma regressão linear, como vocês viram nas aulas anteriores. Mas antes, vamos tentar aplicar umas medidas descritivas só para tentar entender mais ou menos o que está acontecendo com eles. Então vamos voltar lá para o Google Column. Aqui, exemplo. Bom, lembrando aí, para quem esqueceu, eu não estou no ambiente Python, né? Eu estou no ambiente R no Google Column. E aqui, basicamente, acho que fica meio intuitivo o que eu estou fazendo, mas vamos dar uma passada. Para aquela minha primeira coluna, dos meus valores de x e y, eu estou concatenando eles dentro de um vetor, uma variável x1 e x2. Estou printando uma frase, média de x1, e essa funçãozinha min chamando a média. Estou printando a frase variância de x1, e essa funçãozinha que vai me devolver a variância. E aqui no final eu faço uma correlação. Eu não sei se já foi passado o conceito de correlação nas aulas anteriores, mas elas nada mais é do que mostram comportamentos dos dados em conjunto. Se eles estão tomando alguma direção, seja ela positiva ou negativa. Ela nada mais é do que um valor que vai variar de 1 a menos 1. Quanto mais próximo de zero é porque não existe uma correlação entre esses dados, ou seja, graficamente ele seria um gráfico de pontos todo espalhado, como se fosse uma nuvem. E o quanto mais próximo de 1 ou menos 1, ela toma um comportamento de correlação positiva ou negativa. Correlação positiva mais próximo de 1 significa que quando eu mudo o valor de um dado de x ou y, eu correspondentemente estou mudando positivamente o valor do outro eixo. Negativa é o inverso. Se eu altero negativamente o valor de um eixo, eu estou alterando positivamente o valor do outro. Bom, mas nada mais é do que um exemplo de estatística que eu poderia estar utilizando para analisar. Então, vamos lá. Vou chamar aqui o meu primeiro quadro. Então, eu tive aqui o retorno de algumas estatísticas positivas. A média do meu vetorzinho x deu igual a 9, da minha variância x1 deu igual a 11, a minha média de y1 deu igual a 7.5 alguma coisa, e a variância ali 4.12, a minha correlação deu uma correlação forte e positiva, 0.81. Vamos ver agora e fazer as mesmas coisas para os outros 3 quadros. Bom, aqui eu tenho... a gente nota, por exemplo, aqui para o primeiro quadro, só uma observação, que os valores de y2 são diferentes, mas ainda assim, se a gente der um comparativo aqui, os valores são iguais. Então vamos lá, lembrando que a gente está fazendo uma estatística utilizando uma medida central que é a média, avaliando uma dispersão para comparação que é a variância, e utilizando uma correlação para entender se existe um comportamento tendencioso em relação aos dois vetores que estão sendo comparados, né? Então aqui, vamos agora para o terceiro quadro. Olha só, que curioso, os dados estão iguais, a mesma correlação, a mesma variância. Visualmente, vocês vão observar que para os primeiros 3 conjuntos só se altera o eixo, o meu vetor x, né? Não sei se fica explícito quando eu passo, mas até então, só altera o vetor y. Os meus vetores x são iguais. Agora vamos para o último quadro ali, a última comparaçãozinha, onde agora eu tenho o meu vetor y com dados diferentes e o x também. E olha, visualmente os dados são iguais. Ou seja, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, só retornar aqui a minha tabela. Então vocês podem dizer, bom, nos 3 primeiros, os meus valores do eixo x são iguais, mas já no quarto não é. Mas o que eu estou tentando mostrar? Nós temos dados diferentes, conjuntos de dados diferentes, até certo modo, com estatísticas descritivas iguais. Eu poderia até observar aqui os dados com outras estatísticas. Mas já que com uma estatística descritiva eu não consigo visualizar uma diferença dos dados, vamos tentar plotar esses dados. Nada mais é do que eu vou plotar aqui um gráfico de dispersão em relação aos eixos, x1 com y1, x2 com y2. Esse comandinho aqui, par_mthrow, ele vai subdividir a minha tela em 2 colunas e 2 linhas, para que eu possa plotar os gráficos juntos. E vamos dar uma olhada como que graficamente eles se mostram, né, esse conjunto de dados.
E aqui, se vocês estão observando, os conjuntos de dados são bem diferentes graficamente. E lembrando que quando a gente utilizou a média para a medida central, eles deram médias iguais. A gente comparou eles com a variância deles, ou seja, um coeficiente para ver a dispersão também foi um coeficiente igual. E quando a gente foi observar a correlação deles, foi a mesma, 0,81 alguma coisa, todas também com uma correlação positiva. E o que eu queria, qual que é a mensagem desse exemplo aqui? Bom, a mensagem desse exemplo é que muitas vezes a gente não pode se basear só em estatísticas, números. A gente tem que visualizar os gráficos, visualizar os dados graficamente para entender o que eles estão dizendo, entender o comportamento deles. Esses dados que eu mostrei para vocês, eles são conhecidos como o quarteto de Anscombe, né? Eles são dados descobertos, né? Que em geral tem estatísticas idênticas, média, variância, e outras coisas que a gente fazer aqui, vai mostrar que eles são iguais. Então, eu deixo aqui agora, quase 6 horas, já deixa para a minha próxima aula, onde a gente vai abordar tabelas e gráficos, para visualmente conseguir observar esses gráficos, ok? E entender que os dados não podem só ser resumidos em estatísticas, né, em números exatos. A gente precisa observar eles tanto graficamente quanto por estatísticas resumos para começar aí sim a abordar talvez uma análise mais profunda. Aí, galera, é isso. Muito obrigado pela aula. Aí, Gabriel, você consegue mandar aí o formulário? Isso, eu vou mandar o formulário. Fechou. Eu vou mandar esses dados do quarteto de Anscombe para vocês. E até pediria, em relação às aulas anteriores, inclusive a aula que o Jonathan deu, que deu uma introdução à regressão linear, só uma curiosidade, quem quiser, quando eu mandar os dados, plotem uma curva de regressão linear para os dados, para vocês verem o que acontece. Explorem eles, se vocês quiserem, contas estatísticas descritivas que eu utilizei como exemplo. Vejam se elas são iguais ou não, por que números diferentes estão dando estatísticas iguais. E aí foi isso. Aí semana que vem tem a parte 2. Muito obrigado, galera.